Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. E vamos tratar de um assunto muito importante, que é vasto, é infinito, é eterno, e nós, então, colocamos de uma forma que você pode depois pensar também de outra forma, porque ele é para todos. Mas nós colocamos dessa maneira porque fica mais fácil da gente entender o que é a questão de Deus em nós. Vamos estudar esse assunto, esse tema. Eu espero, sinceramente, que você seja beneficiado por esse estudo. É mais um Lições Espíritas. Nós vamos estudar, claro, à luz da doutrina espírita, porque vale a pena a gente saber, né, dessa importância que é estudar sobre Deus. Olha, eu digo que durante toda a história, né, da humanidade, a gente viu que este homem procura Deus durante todo o ano. Me lembro de uma narrativa de um senhor, né, que é estudioso das doutrinas antigas. Então, ele me contou que aquelas pessoas, os primeiros homens, né, os seres mais primitivos, aí já entrando no ambiente um pouco mais avançado do primitivismo, aquele primitivismo do início. Então, eles se encontravam com líderes que eram pessoas que vinham de outros planetas, né, que estavam ali aqui ajudando a humanidade. Porque existem tipos de exílios, né? Tem exílio que a pessoa vai ficar mesmo encarnado no planeta, né? Vai ficar milênios aí. E tem outros tipos de exílio que não, às vezes a pessoa vem aqui, presta um serviço, né, para a humanidade daquele planeta. E ele não, talvez nem fique preso no planeta, mas ele é um prestador de serviços dentro da área que ele tem e vai trabalhar com seres primitivos, bastante primitivos. Então, para isso, eles têm que ter um conhecimento e para eles é uma grande oportunidade de trabalho. Eles são líderes meio que ainda guerreiros, né? Ainda são muito ligados a esse tipo de coisa, mas têm muito conhecimento, sabe? Trazem muitas informações. Eles não formam civilizações, mas eles vêm para ajudar o povo a crescer naquelas situações em que ele está mais carente. Então, segundo esse senhor, lá na Ásia, né, ali naquelas regiões, aquelas florestas asiáticas, que são muito místicas, que ali tinha muito espírito assim, que reencarnava para um tempo, e eles eram condutores daqueles espíritos, e a função deles era praticamente, né, eh, trazer a imagem de Deus para eles de uma forma um pouco menos dentro daqueles conceitos que já sabiam. Então, uma das formas que eles usavam muito era levar aquelas pessoas para o alto de uma montanha. Então, chegando lá no alto da montanha, eles conversavam, né, entre eles e diziam: olha, aqui fica mais fácil você sentir Deus. E Deus será sentido sempre quando você elevar-se. Então, a elevação é propícia para você conversar com o Pai. E ali, naquelas noites lindas, né? Já imaginou o que era uma noite daquelas, cheia de estrelas, né? Cheia de belezas? Então, eles conversavam ali, tá vendo? Essas estrelas, eles já deviam dar outro nome, né? Ali, né, estão as residências de espíritos nobres que conversam com Deus, que têm a possibilidade de estar constantemente com o Pai. E aqui esse é um caminho que nós podemos fazer. Agora você está subindo uma montanha, mas daqui a pouco você vai subir isso em você. Você vai entender sem necessidade de subir uma montanha. E aquilo foi gravando nas mentes daqueles seres, né? Que esse alto representa esse contato com Deus. E depois eles traziam sempre uma identificação com o alto. Às vezes, lá nas tribos, eles colocavam um pau muito alto no meio do lado da tribo,
que era a representação de Deus entre eles. Cada um falava de um nome, né? E mais tarde, né, quando começaram a fazer essas igrejas, sempre tinha aquele campanário, né, que era muito alto, que era um projeto, uma torre, né, que ali estava a comunicação com Deus. Depois, as igrejas góticas, né, que mostraram muito isso. Então, quer dizer, sempre houve na humanidade essa expectativa de Deus. Como é que eu busco esse Deus? Sabe? E os espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita para o mundo trabalharam essa questão de uma maneira muito interessante, né? Com assim poucas palavras, poucas questões, eles conversaram conosco sobre Deus. E tem uma questão que ela é decisiva, é quando se pergunta, né, se a gente pode conhecer Deus. Ele falou, não, falta um sentido a vocês. E aí você fica pensando, mas qual sentido que seria esse, né? Exatamente o sentido que nos capacite a perceber isso. Provavelmente, esse sentido já está sendo desenvolvido em nós ao longo da nossa evolução, né? E esse sentido, ele vai crescendo à medida que eu vou me instruindo, à medida que eu vou tomando conhecimento das coisas, à medida que eu vou entendendo as leis da natureza, né? À medida que eu vou colocando agora esse projeto da natureza como uma criação divina, de alguém divino que criou tudo isso, alguém muito acima de nós que fez tudo isso. E hoje, com os avanços da ciência, que já aí deslumbra, né? Vários e vários planetas, galáxias. Então, é fácil da gente começar a entender isso. Então, não é só a flor que desabrocha na Terra que é belo, né? É tudo no universo é belo. Então, a beleza de uma flor está contida na beleza do contexto de uma galáxia, de uma estrutura outra do universo, e tudo isso vem de um mesmo ser, que produz essa beleza em todos os campos é, do, da sua criação. Então, hoje a gente pode observar tudo isso e pensar, tem que ter um ser para fazer tudo isso, porque senão seria obra do acaso. O acaso não faz nada, então esse acaso seria essa presença de Deus. Existem aqueles que ainda não concordam que exista um Deus. São, assim, tipo livre pensadores, né? Livres pensadores. E eles têm todo o direito a isso. O problema é se eles estão certos, né? Isso aí é que é o caso, porque é muito mais difícil você tentar justificar a ausência de Deus, ou a não presença de Deus, ou a não existência de Deus, do que dizer que existe mesmo. É isso que é importante considerar, né? O Espiritismo ele vem consolidar isso em nós. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte: o Espiritismo não fica tentando convencer ninguém da existência de Deus. Ele não faz isso. Ele faz o texto, ele conversa sobre, ele fala, Deus não é o infinito, porque o infinito ninguém conhece. Como é que eu vou definir alguma coisa que eu não conheço? Com alguma coisa que eu não... Como que eu vou definir o desconhecido com algo que é desconhecido? Não tem como. Então, ele é pleno, Deus é pleno na sua existência, e é isso que nós temos que partir para entender. Então, dentro desse aspecto que nós vamos conversar sobre esse Deus em nós, que é o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês estejam, né, felizes, né, por estarmos falando sobre esse tema. Eu estou muito feliz e espero que vocês também estejam. Então, vamos ao nosso estudo nas bênçãos de Deus, né? Vamos começar aqui, olha. Queria mesmo ser permanente em Deus. Queria entender isso e não mais fugir disso e ser assim. O filho que retornou após as lutas inglórias, injustificadas, nas andanças sem luz, queria ser absolutamente de Deus. Esse é um texto que nós fizemos, meio que parafraseando, né, a parábola do filho
filho pródigo, que fugiu, né? Depois retorna pelas suas lutas inglórias e injustificadas nas andanças sem luz. Aquele que não busca Deus, ele anda nas trevas, porque ele se felicita com pouquíssimas coisas. Ele se felicita com um cálice de bebida, ele se felicita com uma droga, ele se felicita com um encontro sem responsabilidade. Enfim, com migalhas. Isso aí são migalhas, né? Agora, a felicitação maior seria se ele pudesse olhar para o planeta Terra e dizer sobre o planeta Terra o seu lado material, o seu lado espiritual, com pujança, explicar tudo. Aí sim estaria felicitando muita gente, a ele também. Esse que é o nosso destino. Nós vamos um dia conhecer um planeta como o nosso, depois um sistema solar, depois uma constelação, depois uma galáxia, e assim nós vamos. Mas, meu amigo, minha amiga, tem que começar a pensar seriamente em Deus, senão a gente não vai sair do lugar. Queria mesmo ser permanente em Deus. Queria entender isso e não mais fugir disso. E ser assim, o filho que retornou após as lutas inglórias, injustificadas, nas andanças sem luz, queria ser absolutamente de Deus. Deus em nós, é o nosso estudo. Espero que você também concorde com esse texto e queira isso para você. Deus em nós. Nós colocamos assim essa figura como se fosse a nossa mente. Esse slide aí, sabe? A ideia é essa. É uma mente ainda ensombreada, como o senhor Jung dizia, né? As sombras, que a gente não sabe o que, que tem lá, e de repente te abre um campo de luz nessas sombras. E ali está Deus. Essa é a intenção. Abrir um campo de luz em nossas mentes para entendermos a necessidade de buscar esse Deus. Ok? Então, vamos começar aqui. Essa imagem é uma tentativa de um ensaio sobre o entendimento da criação. Ok? É uma tentativa. Então, você vê, nós temos um centro onde pulsa, né? Sempre tem o centro, tem. A galáxia tem o centro, né? O universo tem o centro, a tua cidade tem o centro, você é o centro de onde você estiver. Então, imagina-se que a criação tem um centro, provavelmente esse centro, né, seja Deus. Essas representações em torno de Deus, as miríades, milhares aqui, são os universos, são os projetos da criação. Você vê que você pode dividir aqui no meio, você tem os universos de baixo e os universos de cima. Isso aí multiplicando, 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 pode ser que um universo desse seja a síntese de outros universos ou de outras ah, manifestações, né, da divindade. Nós estudamos nos compêndios das doutrinas antigas que existe o manifestado e o imanifestado. O manifestado seria isso aqui, essa coisa que a gente toca, que a gente entende, que a gente percebe, que a gente vive nele. Então, o nosso mundo é manifestado. A coisa que você pega aí, a sua xícara do café, o seu copo de água, isso é manifestado, porque você toca, você vê, você sente, e tem o imanifestado, que você não sabe como é. O manifestado está aqui. Então, é manifestado o Criador, né? Ele é manifestado para nós, na nossa condição, mas à medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão se tornando próximos e vão vendo que o imanifestado desaparece, fica só a manifestação divina. Por hora, nós temos essa colocação. Esse ser, ele estabeleceu a criação com duas forças poderosas, né? Que são o poder e a consciência. Então, não adianta você ter o poder de criar tudo se você não tem consciência do seu ato. Então, você tem o poder de fazer alguma coisa aí na sua vida, né? Na sua casa, no seu trabalho, mas se você não tiver consciência, não tiver conhecimento
você pode ter, não é, problemas sérios. Então, é poder com consciência. Então, é o que se diz dos livros antigos, dos estudiosos antigos, que é poder e consciência. Tá? Continuando. Ó. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18, né, versículo 2. Veja que interessante. Aí vamos colocar de novo a imagem da mente ensombreada, tá? E aí, no meio dessa mente, você encontra isso. De alguma maneira, o Espírito encaixa nisso. E ele percebe, nossa, o Senhor é o meu rochedo, porque se não tivesse ele, né? Como é que eu ia ficar? Ele é o meu lugar forte, que é isso aqui. É o meu libertador, o meu Deus, que está me abrindo a mente para o conhecimento disso. Ele é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Bom, quem escreveu os Salmos, tem gente que fala que foi Davi, tem gente que fala que foi Salomão, né? Tem gente que fala algum escriba, a gente não sabe. Esses salmos ainda são mistérios, porque todo o Antigo Testamento ele foi escrito ao longo de muitos séculos e a gente não sabe exatamente quem escreveu o quê. Um dia a gente vai saber. Mas, com certeza, né, pode ter sido um exilado de Capela, que e lá naquela comunidade hebraica, eles começaram a entender isso, começaram a entender que estavam exilados e que só tinha uma forma de sair do exílio, buscando o Pai. Então, eles abriram aquele caminho nas mentes deles e começaram definitivamente a buscar Deus, que é o que nós precisamos fazer. Sinceramente, nós precisamos abrir um campo, um nicho na nossa mente para clareá-la com a luz da busca de Deus em nós, tá? Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Quem disse isso foi aquele representante de Deus maior na Terra. Todos nós somos representantes de Deus. Às vezes, né, num sorriso, às vezes num ato bom, né, num ato positivo, nós estamos representando o nosso Pai. Mas esse aí, Jesus, esse não. Esse foi o grande representante de Deus no mundo e ele trouxe essa mensagem. Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, não tem ninguém mais do que ele. Não existe aqui no planeta Terra. Então, para Jesus, não tem essa abertura na mente ensobreada. Para Jesus é tudo luz, é tudo plenitude. Isso tem e deve nos estimular, sabe? Também a buscar, a ser essa luz. Então ele fala que se você andar com ele, você não anda em trevas. Por quê? Porque ele vai te iluminar o tempo todo. É muito simples, você está muito triste, você pensa em Jesus, que você começa a sentir alguma coisa boa. Agora, meu amigo, minha amiga, eu preciso falar uma coisa para você. Olha, a gente vê muita gente buscando Jesus, né? Buscando Deus, mas impondo alguma coisa. Senhor, quero que o Senhor faça isso, isso. Não é assim. Nós não somos essas pessoas, esses espíritos que está em capacidade, né, de falar dessa forma, porque os grandes espíritos, os superiores, não falariam desse jeito. Isso é coisa infantil, né? Então a gente pede a Deus é no silêncio da oração que a gente conversa com ele, como Jesus disse, no silêncio do seu quarto. Esse quarto pode ser o seu coração. Então, cuidado quando você pedir uma coisa a Deus, converse no silêncio do seu coração, porque lá ele vai te ouvir. Então, essa gritaria que às vezes fazem, né, buscando Deus, não funciona. Não funciona nem de jeito nenhum. O que vai funcionar é você buscar esse Pai no silêncio do seu coração, ok? Bom, então vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, nós somos de Deus. Por quê? Alguém nos criou, que não foi meu pai e minha mãe, que eles não, nem sabiam de mim, como é que eles iam me criar. Quando eu nasci, quando você nasceu,
Dali a pouco você já estava demonstrando quem você era. Então, como é que pode uma criação que não vai saber o que que é, o que que vem nessa criação? Por exemplo, quando você tem a semente de uma laranjeira, o que que você sabe que vai dar naquele pé de laranja, né? Vai dar laranja. Não é assim? Em todas as manifestações da natureza. E nós seríamos diferentes, que temos a consciência, que temos raciocínio, que temos sentidos? Não. Então, tem uma semente de onde nós vemos, né? As sementes vêm já das árvores, dos frutos. Então, de onde que é essa árvore? Qual árvore que eu vim? Então, essa árvore é aquela que se manifesta em mim. Então, eu ainda não sei se manifestar totalmente o meu Pai. Assim como os frutos que estão verdes ainda não conseguem manifestar o potencial da árvore. Eles vão ter que ter um tempo para amadurecer, não é assim que acontece com o fruto? É o nosso caso. Nós somos ainda frutinhos, bem pequenininhos, que saiu da semente, né, da grande árvore da criação, que é Deus. Então, por isso, nós somos de Deus, tá? Guarde isso com você. Sob a divina proteção de Jesus. Então, nós estamos aqui no planeta Terra totalmente protegidos pelo Mestre Jesus. Não tenho a menor ideia, meu amigo, minha amiga, de como seja essa proteção. Eu só sei que falaram certa vez, eu li, eu escutei de um mentor, que se Jesus deixasse de proteger o mundo por 2 minutos, o mundo ficaria um caos. Aí eu não tenho condições de saber, né, assim, quem é, como é essa proteção, mas ela existe porque a força crística dele é que sustenta o mundo. É, quando a gente pensa assim, mas nós começamos a ter um pouquinho mais de respeito por Jesus, né? Tem tanta gente aí que, coitados, são crianças, né? São meninos e meninas que não entendem nada de nada, sabe? E começam a falar bobagens, às vezes só porque estão numa televisão, ou cinema, ou no jornal, né? Ou então num poder qualquer, e começa a querer, assim, denegrir, né, a imagem de Jesus. Só que, coitados, um sopro dele derruba tudo. Só que ele precisa, dentro do contexto da evolução, as pessoas têm que viver da forma que quer, até ou ele evoluir, ou ele bater com a cabeça em algum lugar. Aí ele volta. É como se ele fosse andando, 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 de repente ele não vê um muro, aí ele bate direto com a cabeça no muro. Você já viu pessoas andando na rua, meio que distraídas, e vão andando, andando para trás, olhando para lá, e bate com a cabeça no poste? É mais ou menos assim. Ele vai bater com a cabeça no poste, né? Bom, aí está uma tentativa de um artista, né? De Lúcia, né? Lúcia Meira, de colocar a plenitude de Jesus. Você observa que Jesus aí acabou com a nossa sombra, né? Ele não tem mais sombra se eu estiver com ele. Por isso que quem anda com ele anda na luz. Eu posso ter até sombras ainda. Eu preciso, às vezes, resolver muitas questões, muitas. Jesus não vai chegar e resolver meus problemas, né? Não seria essa a ideia. Mas, se eu estiver com ele na minha mente, eu ando em luz. Aí eu vou resolvendo as sombras em derredor. Percebe? Bom, qual é o objetivo do Senhor Jesus a nosso respeito? Eu admito, então, eu entendo que Jesus tem que ficar comigo, porque ele representa Deus para mim. Ok? Sim. Mas qual o objetivo dele? Vamos pensar sobre isso? Então, ele deseja nos tirar deste pequeno mundo, indicando-nos as regiões cósmicas. Então, esta é a realeza do Cristo em nós. Ele está querendo que a gente saia, né, desse pequeno mundo aqui e encare as regiões cósmicas. Então é isso. Ele quer fazer isso conosco. Que de repente a gente olhe tudo isso e se sinta pleno com o Criador, que é Deus.
Então, Jesus seria aquele intermediário que vai nos levando para este momento, sabe? Que eu quero me sentir completamente é, entendendo, né, que essas regiões cósmicas são moradas, são locais de arrumações, locais de crescimento espirituais, tá? Então, refletindo, ele nos diz claramente que fomos todos criados por Deus, que nos enviou a Ele neste atual estágio evolutivo em que nos encontramos e vivendo no planeta Terra, que é da sua administração. Então, Jesus não quer travar a gente aqui, não, sabe? Ele é aquele governador, né, que quer que você cresça. Qual o governador que está pensando nisso, né? Às vezes os governadores fazem tantos acordos, né, onde a própria essência, né, da sua governança, que são as pessoas, ficam esquecidas. Não é assim? Ele não. Ele quer que eu, você, o outro esteja envolvido, né, por Deus, esteja envolvido nessa cosmicidade toda, para que isso abra caminhos para a gente evoluir. Ok? Bom, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Para quem não conhece, é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 625, que Allan Kardec fez essa pergunta. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, né? Então, a resposta é simples e completa: Jesus. Foi a partir daí que o senhor Allan Kardec começou, então, a inserir na doutrina espírita o evangelho. Porque se a doutrina espírita não tivesse o evangelho, tá? Vamos pensar isso aqui juntos. Olha. Se a doutrina espírita não tivesse o evangelho de Jesus, a doutrina espírita seria uma doutrina filosófica científica comum. Seria um puxadinho da ciência, da filosofia. E a filosofia é interessante? É, mas ela também tem os seus erros. A ciência é interessante? É, mas ela também erra. Também conclui errado para depois ter que refazer cálculos, né? E a filosofia também. Você vê quantos filósofos que tivemos aqui ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, e eles também falaram uma coisa que na frente aquilo não era real, sabe? Então, se a doutrina espírita fosse trabalhar só filosofia e ciência, nós não teríamos essa possibilidade de entender a grandeza da doutrina espírita. Quando se coloca o evangelho na doutrina espírita, aí muda de figura, porque nós estamos trabalhando com as informações do governador espiritual do planeta, que pouca gente sabe disso, não entende Jesus assim. Acha que Jesus é um ser que vai e volta aqui na Terra, mas não precisa fazer isso. De onde ele está, ele governa tudo. Agora ele veio uma vez só, né? Ele só veio aqui uma vez. E aí ele deixou para nós as mensagens, as lições, os ensinamentos, e agora ele está aguardando que cada um siga. Então eu preciso seguir, você precisa seguir, nós precisamos seguir. Agora, se a gente ficar aí, né, perdendo tempo, não aproveitando essa oportunidade, nós vamos para um planeta que ainda não chegou à época do Cristo lá. Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente vai para um planeta que ainda falta 10 mil anos para o Cristo de lá e até o plano físico. Vamos pensar, como aconteceu na Terra, pode acontecer em um outro planeta igual à Terra, que foi criado depois da Terra. Aí você chega lá, você procura o Cristo, não acha. Não tem o Cristo. Tem um monte de gente falando muita coisa e te obrigando a trabalhar de escravo, né? Obrigando você a ir para a guerra, obrigando você a ser um minerador, obrigando você a plantar para dar a maior parte para o Senhor, para o Rei. E cadê o Cristo? Não tem. Ainda não foi. Aqui ele já veio. O nosso Cristo já veio. E o que nós estamos esperando, então? É pegar a mensagem dele, entender o que ele está dizendo e começar a cumprir isso. O que ele disse são propostas divinas para nós. Mas, talvez, porque por ter sido colocado de uma maneira diferente ao nosso conhecimento, a gente não entendeu. Mas agora está na hora, né? A doutrina espírita está aí para nos ajudar. O livro Evangelho segundo o Espiritismo está aí para isso, né? Bom,
Então, Jesus é o guia, né? É o tipo mais perfeito e que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, né? E da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, aqui, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha que reflexão que Jesus coloca aqui para nós. Então ele fala, da mesma forma como o Pai vive, Jesus afirma, Deus existe. Agora, quem é o ser humano que vai contra isso? Quem é? Se você for contra Jesus, meu amigo, você tem que curar leproso, você tem que curar cego, você tem que ressuscitar pessoas que estavam em estado de letargia profunda, sabe? Você tem que mandar o mar acalmar e o mar se acalmar. Você tem que falar e as pessoas ficarem magnetizadas com a sua voz, com a sua presença de luz. Então, se você acha que Jesus não é isso, então você tem que ser, tá? É muito fácil a gente criticar, mas seja melhor do que aquilo que você está criticando. Caso contrário, silencie a sua voz e reflita, né? Então, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, ou seja, a comunhão perfeita entre o Filho e o Pai, por isso tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Foi tirado mais ou menos essas informações que Jesus deixou para aqueles homens e mulheres que o seguiram de perto. Então, eu vivo por causa do Pai. Então, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, porque faz a relação completa que é o Espírito Santo. Percebe? Então, ó, Pai, Deus, Filho, Jesus, Espírito Santo, nós, que estamos aqui tentando viver e alimentar da mensagem de Jesus. Então, todos nós somos espíritos e agora se santificando na tentativa de buscar essa convivência com Jesus, que, de certa maneira, está nos colocando na convivência com o Pai. Porque ele pega as frequências do Pai, fica com ela, se eu busco Jesus, eu pego a frequência do Pai. Então, por isso que tem esse negócio, Pai, Filho e Espírito Santo. Que, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém explicou isso. Está na teologia, ó, desde Constantino, no Tratado de Nicéia, 325 depois de Cristo. Nenhuma religião explicou isso. Emmanuel que explicou. Tá certo? Vamos continuando aqui, olha. Percebemos aqui que Jesus nos convida a vivermos em busca da plenitude de Deus em nossos corações, ou seja, ele nos traz, nos encaminha para Deus. Essa é a função, né? Contudo, ele usa a metáfora de comermos a carne do seu corpo, bem como bebermos o seu sangue. Como entender? Essa é uma questão metafórica, filosófica, até científica, que muita gente não entendeu. Então, vamos ver aqui o que é isso, tá? Olha só. Ele fala, né, que tem que comer o pão, que é que comer o corpo dele, né? Então, vamos pensar no pão. O que é o pão? Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo, na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho chamado bolota lande ou nozes. Aí está a fabricação do pão, do pão. O pão é um dos alimentos principais que nós temos, né? Então, vamos à sequência aqui, olha. A importância do sangue. Sem o sangue não há vida. Ele circula por todo o corpo, promovendo a respiração celular, transportando oxigênio e gás carbônico, regulando o pH sanguíneo, transportando nutrientes e mantendo a vida. Então, a gente trabalha o pão e o sangue. O que Jesus falou? Se você não comer do meu pão, do meu corpo, desculpa. Se você não comer do meu corpo e nem beber do meu sangue, você não é digno da, da lei de viver, né, na plenitude. Então, colocamos o corpo, né, estudando isso como um pão, e o sangue aqui. Ok. O verdadeiro pão. Então, Jesus diz: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem
e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Olha, eu quero dizer para você uma coisa bem interessante. Então, o que aconteceu? Jesus falou isso lá na Galileia, lá naquelas alturas da Galileia, Dalmanuta, provavelmente Betsaida ou Corazim, né? Naquelas regiões lá. E ele tinha acabado de multiplicar pães. Quando as pessoas foram embora, né, se alimentaram, foram embora, ele conversando com os apóstolos e os discípulos, que ele tinha apóstolo e discípulo, né? Então ele conversando com as pessoas, ele falou assim, ó, esses aí que saíram daqui só se alimentaram do pão, só o pão, aquilo que a gente estudou ainda há pouco, aquele pão que foi criado talvez na Mesopotâmia, né, e alimenta o corpo físico. Agora, quanto a vocês, eu digo, se vocês não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês não serão dignos em si mesmos. Sabe o que aconteceu? Uma turma de discípulos ó, se mandou, que achou que Jesus estava louco. A gente vai comer o corpo de Jesus, beber o sangue dele, isso é canibalismo. E o canibalismo naquela época era comum, tá, gente? Hoje ainda é, né? Mas naquela época era muito comum. Existiam lá tribos que eram canibais, eles se alimentavam dos corpos uns dos outros. Então, quando Jesus falou isso, o que aqueles discípulos entenderam? Jesus está implantando o canibalismo aqui no seu colégio eleitoral. Desculpa, no seu colégio apostólico. Pode ser eleitoral também, né? Porque é captando pessoas para estarem com ele. Vejam que coisa séria que é isso. E tem muita gente que combate, às vezes, o cristianismo por causa de uma informação dessa que eles não entendem, tá? Eles não entendem. E aí, o que acontece? O texto é dramático, né? Eu considero esse texto realmente dramático, né? Não sei o que você acha desse texto. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ele não falou de pão, né? Pão foi para os outros. E aí, ele vai continuar. Tudo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Também ficou complicado. Você não concorda, meu amigo? Ficou complicado. E aí, ele vai colocar: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Provavelmente, né, todo esse projeto de Eucaristia que os primeiros cristãos instituíram no movimento cristão, daquele simbolismo, né, do pão com vinho, da hóstia, aquela coisa toda, tenha sido desse texto, que está no Evangelho de João, capítulo 6. Então, pode ter surgido daí, essa comunhão com Cristo, né? Que se você não tivesse a comunhão com Ele, você não conseguiria, ou não consegue ter vida em você, tá? Mas a coisa vai desdobrando, né? Vamos ver se a gente acha coisas melhores aqui. Então, o corpo de Jesus. O que seria o corpo de Jesus? Então, vamos estudar um pouquinho sobre os Cristos. Os Cristos são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. A gente tirou isso do livro Universo e Vida, do Espírito Áureo. Esse livro foi editado pela Fé. Então, os espíritos são esses espíritos, os Cristos são esses espíritos puríssimos, que é o caso de Jesus, tá? Jesus é um Cristo. Então, quando você ouvir falar de Cristo, é isso aí. Espírito puríssimo, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar por enquanto a mente humana. Certo? Os espíritos crísticos só se apresentam em mundos inferiores como a Terra em raras e altíssimas missões, de sublime importância para a evolução da humanidade. De novo, nós tiramos do livro Universo e Vida. Então, ele só veio nesses lugares, como o caso da Terra, como Jesus veio à Terra, nessa situação, né? Missões de sublime importância para a evolução da humanidade. Aqui estão os vários planetas, né? E o nosso está aqui. Ele veio. O nosso Cristo planetário veio. Aí alguém pode perguntar, mas esse Cristo Jesus vai em outros planetas? Eu não sei, gente. A gente não pode. Tem coisas que não dá para a gente pensar, não.
sabe? Tem gente que fica inventando, mas não sei se ele tem outro planeta que ele dirige, né? E se ele precisa de ir lá no plano físico, se tem plano físico. Isso aí é só mais no futuro. Nós vamos saber lá no futuro, tá? Então, são os Cristos divinos que, sob a inspiração de Deus, o Criador, presidem no infinito a construção, é, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, gerindo seus destinos e os de seus habitantes. Tá aí. Então, eles criam essa coisa incrível que está aí, né, gente? Imagina que isso aqui é uma galáxia, né? Você vê, eles que fazem isso são esses espíritos puríssimos, né? Que fazem esse trabalho. Tudo isso tirado de um livro espírita, tá? Universo e Vida. Depois, se você quiser conferir, é um livro interessante, vale a pena, tá? Desta forma, Jesus não se referia ao corpo físico, e sim ao seu corpo espiritual, portador de todas as dádivas que o homem pode almejar. Entenderam agora? Não era corpo físico, é o corpo crístico dele, que é o corpo de luz, né? Um corpo puríssimo, né? Então, ele está chamando você para o puro. Na verdade, é isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Então, ele mostra que ele vou ser imolado, né? Para que o mundo entenda a grandeza da mensagem que eu trago, certo? Então, aí está, né? Imagina um Cristo, né? Uma coisa crística, deve ser maravilhoso, né? Já pensou em encontro de Cristos? Vai pensando que um dia você vai ser um, né? Tá vendo como é que esse estudo ele vai tirando a gente do resto do chão para algo superior, que é a busca do Deus? Então não adianta a gente ficar procurando, ficar assim, perquerindo, né? Uma coisa que a gente não sabe como que Deus vive, né? De que maneira ele é. Não vamos saber. Não nos interessa. O que nos interessa agora, nesse momento, é saber como é a manifestação dele, através de quem e de quem. Manifestação através da natureza. Quem? Jesus. Ele que manifestou melhor o Pai aqui no mundo. Então, Deus não vai se manifestar nesses mundos, né? Pelo menos no tipo terra, não. Agora, ele tem os emissários dele que materializam, que manifestam em nome dele, e Jesus é um desses manifestantes de Deus. É complexo, né, gente? Não sei se você está gostando, eu sempre gostei desse estudo. Tá? Um dos primeiros alimentos do homem foi a carne. Por ela ele lutou e morreu, caçou e foi caçado. Então, a proteína animal é, nos nossos dias atuais, de enorme consumo entre os homens. Saborosa, consistente, alimentadora, nutritiva, um item de grande valor na mesa de cada um. Jesus, então, utilizou-se da expressão carne para nos indicar o valor da sua mensagem. Também saborosa, consistente, alimentadora, nutritiva e de grande valor para a mente e o coração de cada um. Explicou para você? Ah, não, não explicou. Então, tente entender o que Jesus falou, que tem que comer do corpo dele. O corpo dele é corpo crístico. Vejam bem, Jesus não está falando de corpo físico, tá? Quem mexe com o corpo físico somos nós. Jesus estava falando do corpo crístico dele. Ele estava no corpo físico, estava encarnado, mas ele estava falando do corpo crístico, que é esse corpo que ele falou que ia imolar, que ele imolar o corpo físico para que as pessoas entendessem a grandeza da mensagem que ele trouxe. Ou seja, o corpo físico seria imolado, mas ele não. Assim como ninguém morre. Então, a proteína animal vitaliza o corpo físico. E a proteína espiritual, que é o evangelho, vitaliza o corpo espiritual. Pronto. Aí você vai colocando isso na sua mente. Abriu esse nicho aí na sua mente, né? Essas sombras afastaram, e você vai colocando essas informações. Bom, assim, então vamos continuar. O sangue. Jesus lhe diz: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. O sangue dá vida ao corpo. Ele é a fonte de energia.
Os cristos estão altamente potencializados de energia. Aí aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Veja bem, quando nós estudamos os chakras, né, a gente vai aprender que são 7 chakras básicos: coronário, frontal, laríngeo, depois vem o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Os 7 chakras básicos. Cada um tem o seu posterior, né? Então, cada chakra tem o seu posterior. Então, esses chakras são aberturas para receber energias. Eles recebem energias e jogam no meio, né, com o meridiano. Essa energia, então, é distribuída pelo corpo através do duplo etérico, que manda para o corpo físico. E mais 50 e poucos chakras secundários que vão captando, né, essas energias também que a gente pega pela sincronicidade, estando na natureza, a gente vai pegando essas energias com semelhantes, né? Com tudo mais. Muito bem. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas vamos lá. Então, nós temos 7 chakras. Vamos somar com mais 56 secundários. Então, nós teríamos todos, quanto? 63 chakras, né? Mais ou menos, sendo que só 7 são potentes. Tem potencial mesmo, né? Sabe quanto chakras tem um Cristo? Pois é, eu ouvi isso, li isso de livros antigos, tá, gente? Ele tem mais ou menos 85 mil chakras. Então, se nós precisamos para viver só de 7 chakras, imagina um Cristo, precisa de 85 mil. Pensa aí. Você tem canais, né, de absorção de energias para o trabalho que você precisa realizar na sua indústria. Só que a sua indústria cresceu, que agora você precisa de 85 mil canais de absorção de energias. Aí você imagina isso, se foi transformadores, né? Assim, como você captura essa energia para a sua empresa, para que ela produza aquilo que precisa produzir. Assim, a ideia é a mesma. Então, um espírito que chega a Cristo, ele tem 85 mil chakras. Você imagina a potência de um Cristo? Jesus deu uma pequena ideia lá no Monte Tabor, quando ele deixou, né, um pouco o corpo físico para trás e mostrou a sua beleza, né, de luz. Que até os apóstolos, coitados, ficaram todos apavorados, caíram lá no chão. Então, minha gente, é isso. Se a gente estudar, a gente aprende um pouquinho. Se não estudar, a gente permanece na ignorância, que gera rebeldia, tá? Pensa que é bom para você. Bom, vou continuar aqui, né? Então, ele é altamente potencializado. Os cristos estão altamente potencializados de energia, como nós acabamos de explicar, né? Então, agora, vamos ver aqui, ó, a potência crística de Jesus. Sem o poder crístico de Jesus, não há vida na Terra. Este poder circula por todo o planeta, promovendo a respiração orgânica do mesmo, do planeta, veiculando forças, regulando o pH planetário, transportando nutrientes de caráter cósmico e mantendo aqui a vida e fortalecendo seus habitantes para os seus compromissos evolutivos, capacitando-os a saírem das fases primárias e alçar outros voos rumo ao Pai. Tirei isso de uma comunicação de um espírito que ele não quis dar o nome, só falou um amigo espiritual. Ele disse isso. Então, sem o poder crístico de Jesus, não há vida na Terra. Entenda isso. Quem está falando é um espírito, meu amigo, que já está no mundo espiritual, estudando isso profundamente. Ele disse, então, que esse poder crístico circula por todo o planeta, promovendo a respiração orgânica do planeta. O planeta tem vida, por isso que ele chamava de Gaia, né? Que tem vida, ele tem pulsos, né? Ele tem estruturas orgânicas, é uma estrutura orgânica. Então, ele veicula forças regulando o eletromagnetismo e a gravidade, regulando o pH planetário, transportando nutrientes de caráter cósmico e mantendo aqui a vida e fortalecendo seus habitantes para os seus compromissos evolutivos, capacitando-os a sair das fases primárias e alçar outros voos rumo ao Pai. Não sei se você está percebendo que nós estamos tentando aqui iluminar o seu nicho mental, né? Aquele cantinho que você abriu lá, espantou as sombras,
porque você está buscando o entendimento. Então, mais ou menos isso. Aí nós estamos colocando o entendimento aqui para você. Aí você vai pegar isso e vai melhorar isso. Porque esse é o sentido da coisa, né? A potência crística de Jesus ainda, né? Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Evangelho, lido, estudado e entendido e vivido permanentemente. Isso é comer a carne, que ele estava falando. Ou seja, se potencializar da proposta crística que está no Evangelho. Então, você está comendo, você está se alimentando dessa proposta crística. Tá? Esta é a carne e o sangue que Jesus referiu, porque vem a proposta e vem a energia para circular essa proposta em nós, como o Senhor faz. Imagina, ele falou assim: quando houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Por quê? Porque ele vai circular muito mais essa energia entre duas pessoas. Mas uma pessoa também circula para ele. Por isso que ele mesmo falou: entre no silêncio do seu quarto e a sócia conversa com o Pai. Está vendo a proposta de Jesus? Você está pegando que essa coisa é muito séria, é muito complexa, né? Que precisa ser estudada, refletida. Aí agora nós temos que tentar fazer aqui uma constelação sobre Jesus, né? Então, o que ele é? Ele nos instrui, né? Ele supre as nossas necessidades, porque supre mesmo. A gente nem imagina isso, mas quantas vezes a gente está aí bem ruinzinho e ele manda energia para a gente, né? Ele nos abraça fraternalmente, como sempre. Lá na Palestina ele fez isso e faz isso ao longo da história, né? Quando você faz uma prece, quando você pede ajuda dele, né? Ele nos protege, claro. Nossa, mas se ele não nos protegesse, a gente ia fazer muita coisa errada, porque a gente vai muito nas ondas, né? Tem muita onda no mundo, fazendo aquele movimento assim. Aí, se você sozinho, a gente vai entrando nesse monte de ondas. Muitos entram, né? E não se dão bem. Agora, aquele que quer a proteção, ele protege. Não, você não vai aí, não. Ele nos conforta, claro, porque ele falou tanta coisa de confortador, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Quanta coisa que ele disse para nós. Olhai os lírios do campo, as aves dos céus. Elas não tecem, eles não plantam. No entanto, Deus nunca os deixou sozinhos. Agora imagina com vocês que são muito superiores a eles. Olha que conforto, né? A gente fica embevecido com a beleza da natureza, e ele fala: vocês são muito superiores. Claro, porque nessa sequência de mineral, vegetal e animal, nós estamos muito à frente. Né? Nunca nos abandona. Não tem como ele abandonar, porque ele é o responsável por todos os habitantes da Terra. Okay? Diz-nos que somos espíritos em evolução neste planeta que ele dirige. Né? Por um tempo estarão comigo. Né? Ele fala isso no Sermão do Cenáculo. E aqui ele deseja nos tirar desse pequeno mundo, indicando-nos as regiões cósmicas. Há muita morada na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Olha que coisa linda, que carinho para com a gente, né? Que respeito pela nossa evolução ainda pequena. Imagina, gente. E nós ficamos aí. Agora, nossa mente melhorou um cadinho, melhorou. Já é o efeito, né, daquilo que a gente está tentando entender. Mas volta, né? Porque, na verdade, nós estamos dentro de um contexto e esse contexto precisa ser melhorado, né? O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, quando eu falei esse contexto, é assim, nós estamos dentro de culturas nossas, de crenças e de valores. A gente precisa melhorar isso, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ele fala isso, né? Ó, se o reino de Deus está dentro de nós, então Deus está em nós. Concorda? Deus está em nós. Agora, eu estou tentando mostrar isso pelas análises, né? Análises filosóficas e científicas do Evangelho. Tá? Qual a forma de sentir Deus em nós? A gente pode perguntar. Porque agora eu já quero, agora eu já entendi alguma coisa, agora eu quero. Como é que eu vou sentir Deus em nós?
Então, nós temos essa espiral de evolução, tá vendo? A gente saiu pequititinho daqui e foi evoluindo, evoluindo, passando pelos diversos reinos, né? Que os minerais, olha, depois os vegetais, tá aqui, ó, depois os animais, e hoje chegamos ao homem, em várias encarnações, né? E aqui vamos para quê? Vamos para o anjo. Então é isso. Isso está dentro de nós, minha gente. Todo esse passado histórico, até o homem, né? Até aqui, por aqui, e aqui cada homem desse aí significa uma coisa, né? Então, até aqui, nós é tudo arquivado dentro de nós, tudo. E quem que fez tudo isso? Não foi Deus? Foi. Então, se isso aqui está arquivado dentro de mim, Deus está dentro de mim. Concordam? Deus está dentro de mim. É preciso a gente começar a analisar mais profundamente, sabe? Senão a gente não vai sair do lugar. Ok? Então, Deus, né, está aí comigo, né? Mas Deus também, interessante, que ele está nas outras pessoas também. Ó, tudo é gente aqui, tudo são os que estão do meu círculo de amizade, familiar, social. Deus está dentro de todos eles também. Então, qual é a nossa relação de uns para com os outros? Relação de Deus para Deus. Concordam isso? Então, se Deus está em mim e está dentro do outro, então a nossa relação é Deus com Deus. Ou seja, ele está em tudo e em todos. Ah, quando a gente entender isso, para valer. Ninguém vai fazer mal a ninguém. Tem uma lenda que conta que quando a gente chega naquela estrutura da é, que é, a união fraternal, lá muito lá na frente, né, que se acontecer, por exemplo, uma coisa com uma pessoa, dependendo do que aconteceu, vem 10 para ajudar. E dependendo ainda mais, vem 50, vem 100, porque todo mundo quer todo mundo bem, porque todo mundo estando bem, Deus é refletido com mais intensidade. E o que a gente faz hoje com o outro? Muitas vezes a gente faz o outro de objeto, né? Usa, abusa e joga fora, descarta. A gente entra na tocaia para prejudicar o outro. A gente fica observando um ponto para a gente derrubar aquele outro, sendo que aquele outro é um reflexo de Deus. Esse é o que nós vamos ter que entender. Se a gente quer progredir, mesmo para valer, né? A gente vai ter que entender isso. Não sei se você concorda, mas aí está a informação. Está aqui esse Deus, né? Meu Deus. Então, eu e Deus é o único que mora dentro de mim. Mais ninguém. Todas as pessoas moram fora de mim, tá vendo? Todas. Só Deus mora dentro de mim. Assim como aqui, que é o seu pai, Deus mora dentro dele. Assim é sua mãe, né? Deus mora dentro dela, seu filho, sua irmã, e por aí vai. Aqueles que você mais respeita, admiram, só Deus mora dentro dele. Jesus, só Deus mora dentro dele. Então, o outro é o reflexo de Deus. Concordam isso? Se Deus mora em todo mundo, o outro é reflexo de Deus. Certo? Bom, se Deus está em nós na forma de um Cristo em estado latente, é isso aqui que nós somos. É um Cristo em estado latente, que está desenvolvendo gradativamente para se santificar, né? E depois ser o Filho mesmo, né? O Filho pleno para Deus. Nós estamos nos preparando para esse lugar. Somos filhos, mas estamos crescendo mais ainda a cada instante, né? Então, podemos comunicar com Ele a partir de 3 formas iniciais: misericórdia, graça e glória. Então, tem gente que pede misericórdia a Deus. É um problema, porque ele vai dar misericórdia e a gente vai ter que pagar essa misericórdia em dobro, né? É assim que funciona. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se eu peço uma misericórdia, eu estou pedindo um vale de adiantamento, não estou? Ou então uma graninha emprestada, eu não tenho que pagar? Tá. Agora, quando eu entro na graça, aí já não preciso mais pedir misericórdia, eu já estou na graça dele.
Então, eu já me resolvo sem... Porque eu não vou cometer enganos. A misericórdia ela vai surgir a partir do momento que você comete enganos e que tem que resolver. Ou então, que numa prova você não está se sentindo fortalecido. Então, você pede ajuda. Né? Na graça, não. Você vive pleno com ele. Eu estou na graça de Deus. Né? E na glória? Só os espíritos superiores. Né? Só Jesus. Meu Pai, como me glorifica? Só o Senhor Jesus para falar isso. Mas pelo menos que a gente tente viver na graça de Deus. Sim? Somos Cristos em estágios iniciais de evolução. Semelhante atrai semelhante. Então, eu sou isso aqui. Ó. E Jesus é esse aqui. Então, nós somos atraídos para ele. Pela condição de Cristo que somos. Agora, quando a gente trava isso aqui, não aceita, põe sombras, que nem essas sombras aqui a gente não vai pegar essa atração de Jesus. Então, eu tenho que abrir meu coração para ele. Aquele que me vê, me procura, não anda em trevas. Por quê? Porque eu tirei as sombras, essas sombras que estão em volta aqui, ó, eu tirei, tá? E agora eu sinto atraído por ele, porque é Cristo com Cristo. Tá vendo como é que deve ser feito? Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho, minha gente. Estudar, praticar, para a gente poder entender essas coisas. E nós temos que entender. Todos os espíritos superiores hoje entenderam e fizeram assim. Então, a dica para nós é essa: faça também, que aí você vai chegar lá, tá? Então, permita-me ser atraído por ele, Jesus. Permita-se, né, ser atraído por ele. Sua mãozinha aqui, ó, né, já começando a iluminar, olha que lindo, e buscando essa atração do Cristo. Né? Você não vai pedir a ele para fazer nada por você ou para você. Você vai pedir que te fortaleça, para que você também chegue a Cristo. Senão, seria muito bom para ele estar ajudando. Quanto mais ele ajudar, mais ele vai ser glorificado pelo Criador, né? E você vai ficando para trás. Não, ele quer que ele eu vou te ajudar, mas você que vai fazer. Porque você precisa sair dos estados latentes do Cristo que você é. Aí tem essa estátua, né, chama Melancolia, do Alberto Gorgi, Eu Sem Deus, é o nome da estátua. Pensou que coisa feia? É um buracão aqui, né? As estátuas estão num parque, eu não me lembro qual cidade é da Europa. Então tá lá, Eu Sem Deus. Olha o buracão que é, tá? Agora, aqui eu me descobrindo sem Deus, né? Estou me descobrindo. Eu tenho que entender que eu estou sem Deus, né? E eu preciso de Deus. Então, minha gente, aí está de novo nessa essa representação, né? Que é uma tentativa da gente buscar esse entendimento do manifestado, do imanifestado, entendendo aí que ele gera e gere toda a criação. Você observa que não tem como a gente viver fora de Deus, tá vendo? Se você vive nesse universo aqui, ó, você vive em Deus. Se você vive nesse universo, você vive em Deus. Nos que estão para lá, tudo em Deus. Então não tem como viver fora de Deus. Isso que você tem que pensar. Não tem como. E quanto mais você evolui, né, mais próximo você faz até você formar esse grande colar, né, que é o colar que sustenta tudo. Como isso, quando a gente é muito pequenininho, a gente está aqui, né, esse colarzinho aqui, ó. Depois a gente vai crescendo e vai dando a gente chances, né, e a gente vai entendendo o reino dele. Até chegar o dia que eu abarco todo o reino dele. Então eu faço esse movimento, ó, para Deus, vou fora, vou mais longe no reino para fazer um trabalho, volto a ele. Deve ser essa a função dos Cristos. É interessante. Eu fico feliz, né, por ter passado essa informação para vocês. Porque quando nós fizemos esse estudo, já tem um tempo, a nossa intenção era entender Deus mesmo. Como é que Deus age em mim através de quê? Aí que nós estamos entendendo que Deus age em nós através do Cristo, que somos, né, em estado latente do Cristo expandido que Jesus. Então, é a forma que nós temos de fazer essa interação e integração com Deus na atualidade. Sinceramente, eu espero que você tenha se beneficiado deste estudo, tá?
e tentar, assim, agora o que que eu posso fazer? O que que eu posso pesquisar mais? A doutrina espírita tem uma literatura imensa, enorme, então pode ser pesquisado isso aí. O livro Universo e Vida, que nos colocamos aqui, né, tem muitas informações. A gente tem que limitar as informações, selecionar, porque o tempo aqui é pequeno, mas busque você entender mais. Não fique parado. Não desligue agora o teu celular, ou onde você está ouvindo, vendo esse programa. Tenta pensar, o que que eu posso fazer por mim agora? Tá bom? Se você ainda é aquela pessoa de coração todo, aquele corpo, né? Todo sem, desculpa, aquele corpo vazio, sem Deus, coloque Deus ali. Se você tem a mente muito ensombreada, ilumina com a presença do Cristo. Olha, muito obrigado, muita paz para você. Até o nosso próximo encontro, tá? Eu fico muito feliz de estar com você. Tchau, até o nosso próximo momento. Um abraço.